Os franceses chegaram como serpentes, deslizando pela nossa baía. Construíram sua fortaleza entre os tamoios, que os receberam como irmãos. Vi seus navios carregados de armas e homens. O destino do rio estava em jogo. A França Antártica, diziam, seria um novo império, mas o sangue logo mancharia nossa terra. Araribóia trouxe esperança como o sol após a tempestade. Os Temiminós, ancestrais inimigos dos tamoios, tornaram-se nossos irmãos de armas. Suas canoas de guerra deslizavam silenciosas pela noite, levando terror aos nossos inimigos comuns. O ataque à fortaleza de Uruçumirim foi como um inferno na terra. Flechas escureciam o céu. O mar vermelho de sangue refletia o fogo das batalhas. Muitos bravos, de ambos os lados, encontraram seu fim naquele dia terrível. Os corpos dos tamoios flutuavam na baía como folhas após a tempestade. Suas aldeias ainda fumegavam quando o silêncio voltou. Araribóia recebeu suas terras em Niterói, mas a vitória tinha gosto amargo. Vencemos a batalha, mas algo precioso se perdeu. Hoje nossa cidade cresce onde antes havia guerra. Os tamoios desapareceram como orvalho ao sol. Escrevo estas memórias para que nunca esqueçamos o preço pago pelo Rio de Janeiro que conhecemos. Entre 1600 e 1620, o Rio de Janeiro vivia sob constante ameaça francesa e indígena. Personagens como Salvador Correia de Sá e Benevides irão liderar estratégias para consolidar e proteger a cidade. Fortificações protegiam a Baía de Guanabara, enquanto alianças com os Temiminós de Araribóia garantiam apoio militar contra possíveis invasores. Em breve, o Morro do Castelo se tornaria o epicentro político e religioso, evidenciando o início de uma transformação urbana. Em março de 1602, o provedor José de Anchieta estabelece a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, primeira instituição de saúde da cidade. O hospital, construído com doações dos moradores, torna-se fundamental no tratamento de portugueses, indígenas e escravizados, marcando o início da assistência médica organizada na região. Foi em 1612 iniciada a construção da fortaleza de Santa Cruz da Barra, sob ordem do governador Afonso de Albuquerque. Estabelecida em ponto estratégico da entrada da Baía de Guanabara, a fortificação visava proteger a cidade contra invasões estrangeiras, especialmente francesas e holandesas, tornando-se peça fundamental do sistema defensivo colonial. Em 1615 deu-se início os primeiros engenhos de açúcar significativos na região de Campos dos Goitacazes, marcando a entrada do Rio de Janeiro no lucrativo comércio açucareiro. A produção transforma a economia local, introduz novos padrões de ocupação territorial e intensifica o uso de mão de obra escravizada. A cidade cresce. Os monges beneditinos iniciam a construção do mosteiro no Morro de São Bento em 1617, após doação de terras por Aleixo Manuel. O complexo religioso torna-se centro importante de vida religiosa e cultural da cidade, incluindo escola e biblioteca, influenciando significativamente o desenvolvimento urbano do entorno. Por ordem de Filipe II de Portugal, instala-se a primeira Casa da Moeda do Rio de Janeiro em 1618, visando regularizar o sistema monetário colonial e combater a escassez de moeda. A instituição marca o início do controle monetário sistematizado na região, impactando diretamente o comércio local e regional. A construção do primeiro trapiche oficial no Porto do Rio de Janeiro ocorreu em 1619, estrutura fundamental para o armazenamento e movimentação de mercadorias. A obra revolucionou o sistema portuário local, agilizando o comércio marítimo e estabelecendo novo padrão para as operações comerciais da cidade. Em ritmo acelerado, a cidade estabeleceu em 1600
20 a primeira Casa de Câmara e Cadeia do Rio de Janeiro, instituindo formalmente o poder municipal. O edifício torna-se centro das decisões políticas locais, abrigando vereadores e juízes, além de servir como prisão, consolidando a administração colonial na cidade. Mas com o crescimento veio também os conflitos internos. Um intenso conflito entre colonizadores e indígenas aimorés na região norte fluminense em 1620 resultou na destruição de engenhos e aldeamentos. A revolta alterou significativamente as relações entre colonos e nativos, levando à reformulação das políticas de ocupação territorial e proteção dos engenhos. Em 1621 iniciou-se a construção do complexo jesuíta no Morro do Castelo, incluindo igreja e colégio. O empreendimento estabelece-se como principal centro educacional da cidade, formando gerações de membros da elite colonial e contribuindo decisivamente para a vida cultural do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1622, foi criada a primeira escola dedicada ao ensino de ofícios mecânicos e artesanais, formando carpinteiros, ferreiros e outros artífices. A instituição torna-se fundamental para o desenvolvimento urbano, fornecendo mão de obra especializada para as crescentes demandas da cidade. Em 1623, iniciou a reorganização administrativa da cidade, com a implementação do sistema de capitães-mores, responsáveis pela defesa e ordem pública nos diferentes distritos. Esta mudança estabelece nova hierarquia militar-administrativa, influenciando diretamente o cotidiano e a segurança dos moradores. 1623 também houve a inauguração do primeiro estaleiro oficial do Rio de Janeiro, na região da atual Prainha, marcando o início da indústria naval organizada na cidade. O empreendimento torna-se vital para a manutenção da frota comercial e militar, impulsionando o desenvolvimento marítimo local. Inaugurou em 1624 o primeiro sistema organizado de abastecimento de água da cidade, com a canalização das águas do Rio Carioca através de calhas de madeira. Esta obra fundamental modifica profundamente o cotidiano da população e estabelece novos padrões de urbanização. No mesmo ano foi introduzido o cultivo sistemático de anil índigo nas áreas rurais do Rio de Janeiro, diversificando a economia local, além do açúcar. A produção do corante natural torna-se importante atividade econômica, estabelecendo novas rotas comerciais com a metrópole. Com o avanço da cidade, foi necessário a construção do primeiro prédio oficial da Alfândega do Rio de Janeiro, centralizando o controle do comércio marítimo. A instituição fortalece o papel da cidade como entreposto comercial e aumenta a eficiência na arrecadação de impostos para a coroa portuguesa. No ano de 1625, a Ordem dos Monges Beneditinos estabeleceu definitivamente seu mosteiro no Morro de São Bento, após receberem a doação de terras de Aleixo Manoel. Este evento marcou o início de uma profunda influência religiosa na arquitetura e educação da cidade. Em 1626, uma devastadora epidemia de varíola atingiu a aldeia indígena de São Pedro do Cabo Frio, dizimando cerca de 500 tupinambás. O evento trágico demonstrou o impacto devastador das doenças europeias sobre as populações nativas, acelerando o processo de desintegração das comunidades indígenas tradicionais da região. Ainda em 1626, após 6 meses sem recebimento de soldo, os soldados da fortaleza de Santa Cruz se amotinaram, tomando controle da fortificação por 3 dias. O conflito findou com a intervenção do governador Martim de Sá, que habilmente negociou o pagamento dos soldos atrasados em açúcar e mantimentos. No ano de 1627, sob ordens do governador-geral Martim de Sá, iniciou-se a construção da fortaleza de Santa Cruz na entrada da Baía de Guanabara. A fortificação representou um marco estratégico na defesa da cidade contra invasões estrangeiras,
consolidando o sistema defensivo do Rio de Janeiro colonial. Também em 1627, o governador Martim de Sá estabeleceu nova regulamentação monetária no Rio de Janeiro. O sistema, baseado no réis português, enfrentava a crônica escassez de moedas cunhadas, levando à oficialização do açúcar como moeda de troca. A Câmara tabelou os valores, determinando que um rolo de açúcar branco equivalia a 1.000 réis. O Rio de Janeiro utilizava o sistema monetário português fundamentado no réis. Diante da persistente falta de moedas cunhadas, era comum o uso de rolos de açúcar como meio de troca. Os comerciantes mantinham um complexo sistema de crédito baseado em registros manuscritos denominados livros de assentos. A ausência de bancos formais era suprida pelos comerciantes de grosso trato, que atuavam como financistas. O sistema de crédito estruturava-se em redes de confiança, com empréstimos documentados por tabeliães. A Santa Casa de Misericórdia funcionava como a principal instituição de crédito da época. No ano de 1628, no engenho de Iguaçu, propriedade dos jesuítas, eclodiu uma significativa revolta de escravizados contra as desumanas condições de trabalho. O levante, que se estendeu por 3 dias, resultou na morte de 2 feitores e na fuga de dezenas de escravizados para os quilombos da região. Ainda em 1628, uma esquadra francesa de 3 naus, comandada por Michel de Bosso, intentou um ataque surpresa ao porto do Rio. A defesa, organizada pelo capitão Mor Martim de Sá, utilizando a artilharia da fortaleza de Santa Cruz e embarcações locais, conseguiu repelir o ataque após 6 horas de combate intenso. Em 1631, uma frota espanhola carregada de prata peruana aportou no Rio de Janeiro para reparos emergenciais, permanecendo por 3 meses. O evento transformou temporariamente a dinâmica comercial da cidade, atraindo mercadores e artesãos, e estabelecendo novas rotas comerciais com o Rio da Prata. No ano de 1632, uma severa epidemia de febre amarela devastou a população do Rio, matando cerca de 400 pessoas em 3 meses. A doença afetou principalmente os bairros próximos aos mangues, levando à primeira tentativa organizada de drenagem destes terrenos e início das políticas sanitárias urbanas. Ainda em 1632, o corsário inglês William Custon, com 2 navios armados, atacou embarcações mercantes na entrada da Bahia. Uma contraofensiva organizada por comerciantes locais, usando caravelas armadas e barcos de pesca adaptados, capturou um dos navios ingleses após intenso combate próximo à Ilha das Cobras. Também em 1632, ocorreu um confronto entre forças portuguesas e corsários holandeses que tentavam saquear armazéns próximos ao convento do Carmo. A milícia local, apoiada por indígenas flecheiros, repeliu o ataque após 5 horas de combate intenso, resultando em 23 mortes e a captura de uma embarcação inimiga. No ano de 1633, estabeleceu-se o primeiro grande quilombo na região de Guaratiba, formado por cerca de 150 escravizados fugidos de engenhos próximos. A comunidade desenvolveu agricultura própria e estabeleceu comércio clandestino com pescadores locais, resistindo por vários anos às tentativas de destruição. Castigada pelo sol impiedoso, a terra fluminense enfrenta, em 1635, sua primeira grande escassez. Nas roças ressequidas, a mandioca murcha e a cana-de-açúcar definha. Diante da fome iminente, a Câmara se vê obrigada a regular cada grão que segue aos armazéns da cidade. No ano de 1636, estabeleceu-se o primeiro recolhimento de meninas órfãs pobres da cidade, sob a administração da Santa Casa de Misericórdia.
A instituição tornou-se fundamental na educação e proteção de jovens mulheres, influenciando diretamente a estrutura social da elite colonial da cidade. No auge dos meses mais quentes, em julho de 1638, o ar das ruas do Rio ferve além do calor tropical. A insatisfação dos comerciantes contra o monopólio português reverbera por cada esquina, enquanto a população se ergue contra as imposições da coroa. O porto, antes ambiente de trocas amigáveis, converte-se em cenário de manifestações inflamadas. Ainda em julho de 1638, o grito de liberdade ecoa nos engenhos de São Gonçalo. Sob a liderança corajosa de Antônio Congo, escravizados assumem o controle de 3 engenhos, nutrindo o sonho de emancipação por 2 semanas. Contudo, milícias coloniais agem com violência, silenciando a esperança por meio de dura repressão. O aroma doce da cana fermentada invade as ruas da Saúde, onde Antônio Sampaio, em 1640, inaugura a primeira destilaria oficial de aguardente no Rio. Ao estabelecer novos vínculos comerciais com o continente africano, intensifica-se, simultaneamente, o triste comércio de pessoas escravizadas. Nos confins do recôncavo fluminense, surge em outubro de 1640 uma trama sombria. Fazendeiros, interessados em expandir suas lavouras, pactuam secretamente com bandeirantes paulistas para capturar indígenas foragidos. A conspiração só é desmontada quando o ouvidor geral expõe as práticas ilícitas e revela o alcance de seus acordos. Diante de uma nova conjuntura política, navios espanhóis em maio de 1640 cercam a Ilha dos Frades, levando o capitão Mor Francisco Barreto a enfrentar, por 18 noites, uma arriscada estratégia de canoas armadas. As águas da Guanabara, sob tanta tensão, acabam tragando 2 dos navios inimigos. Ventos de mudança sopram pelo rio à medida que chega março de 1641. A cidade celebra a restauração portuguesa e saúda Dom João IV como novo soberano, enquanto comerciantes espanhóis batem em retirada. Inicia-se, assim, um período marcado por mudanças profundas no comércio e na administração colonial. O mês de maio de 1642 reserva a Guanabara tempestades violentas que transformam rios em correntes arrasadoras, destruindo engenhos e plantações. Dessas terras alagadas, brota a necessidade de aprimorar sistemas de drenagem, inaugurando uma nova forma de domar os terrenos do rio e manter o fluxo da produção. O ano de 1643 fica marcado pela divulgação da primeira tabela de pagamentos pelo trabalho. Oficiais mecânicos recebem R$320 e alimentação, enquanto carregadores livres ganham R$200 ao dia. Já os escravizados de ganho, obrigados a repassar R$120 aos senhores, guardam o restante como único alento de liberdade futura. Em dezembro de 1645, Fernão Dias Pais risca no mapa percursos ambiciosos, sob o pretexto de procurar ouro. Abre caminho por Paraty e Angra, mas oculta um propósito cruel: o tráfico de indígena. Desse avanço, nascem trilhas que, mais tarde, se transformariam em importantes vias de riqueza. Nas águas da Guanabara, abril de 1645 se tinge de pólvora quando 3 navios franceses desafiam o cerco português. Ao se aproximarem do porto, canhões trovejam nas proximidades da Urca, até que uma das embarcações decide render-se e as outras recuam, deixando no ar apenas histórias de coragem e fumaça. Entre outubro e dezembro de 1647, a varíola marca profundamente a população do Rio. O Senado da Câmara, enfim desperto para as questões de saúde pública, institui regras de limpeza das ruas e de descarte de dejetos. Dessa tragédia, brota uma compreensão inédita quanto à importância da proteção sanitária coletiva.
Em março de 1649, o rio reafirma sua vocação para o mar ao erguer um novo cais de pedra, ampliando o ancoradouro para acomodar mais embarcações simultaneamente. Nas rochas lavradas, consolida-se o papel de principal porta de entrada do Brasil colonial, facilitando a circulação de pessoas e riquezas. O clima de incerteza envolvendo uma frota anglo-francesa, em outubro de 1649, levanta temores que pairam por 15 dias sobre a cidade, até se provar apenas um rumor. Logo depois, o ano de 1650 marca o nascimento de um novo poder no Rio. A Companhia Geral do Comércio ergue prédio imponente, controlando cada gota de vinho, cada gota de azeite, cada peixe seco que chega ao porto. Das tabernas aos sobrados, a vida muda seu ritmo ao sabor dos novos senhores do comércio colonial. Gente, que experiência foi essa? Que viagem pela história acabamos de fazer? Este documentário foi um verdadeiro mergulho no início do Rio de Janeiro, entre 1602 e 1659, uma época cheia de eventos que moldaram a cidade como a conhecemos hoje. Foi impossível não se emocionar com tudo o que vimos. Desde o surgimento da Santa Casa de Misericórdia, trazendo um alento para uma cidade ainda nascente, até a construção do Forte de Santa Cruz, que defendia bravamente a Baía de Guanabara contra invasões estrangeiras, cada detalhe nos transportou para o passado. Mas a história não é feita só de glórias. Araribóia, o guerreiro Temiminó, é um desses personagens que impressiona. Sua aliança com os portugueses foi decisiva na luta contra os franceses, mas trouxe consequências devastadoras para os povos indígenas, como o triste massacre dos Tamoios. E não podemos ignorar a marca pesada que o sistema escravocrata deixou na história. O ciclo da cana-de-açúcar foi um dos motores da economia da época, mas às custas do sofrimento inimaginável de milhares de pessoas escravizadas. É impossível falar dessa época sem sentir o peso dessa injustiça que ajudou a construir a base do Brasil. Por outro lado, vimos também o lado resiliente da cidade. Construções como o Mosteiro de São Bento, a Casa de Câmara e o primeiro mercado público mostram que o Rio não parava de crescer, tanto em estrutura quanto em importância. Foi um período de expansão e organização que moldou os alicerces de uma metrópole em ascensão. Mas olha só, o que vimos até agora é apenas o começo. No próximo episódio vamos explorar um Rio ainda mais dinâmico, enfrentando revoltas populares, expandindo suas rotas comerciais e avançando rumo a um futuro mais complexo. Não dá para perder. Se você curtiu, inscreva-se no Viagens Cariocas e ative o sininho. Vamos continuar desbravando a história dessa cidade maravilhosa juntos.